Olá, seja bem-vindo à nossa primeira videoaula. Estamos no primeiro módulo e nós vamos falar sobre um aspecto geral da Bíblia, as principais temáticas, as principais crenças, ok? E no segundo módulo nós estaremos falando então sobre profecia, principalmente dando uma ênfase ali no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, que são um dos livros menos compreendidos nas Escrituras. E por fim, o terceiro módulo, ok? Você pode se inscrever gratuitamente. Nós falaremos da parte mais técnica da teologia, métodos de interpretação, hermenêutica, exegese, história do cristianismo. Foi decidido falar primeiramente sobre a Bíblia para que nós pudéssemos expandir o nosso conhecimento, ampliar o conhecimento das Escrituras e depois entrar no aspecto técnico da teologia, ok? Então vamos começar? Assim que você concluir essa primeira videoaula, lembre-se que há alguns requisitos a serem cumpridos. Um deles já vai estar aqui embaixo no teu WhatsApp mesmo. É um arquivo em PDF, são 7 páginas, se não me engano, que você deve ler, ok? E um artigo do professor, né, Michelson Borges. Eu vou passar o link, é só você clicar no link ali e vai abrir aquele artigo, para que você possa ter um conhecimento mais profundo da Bíblia, ok? Também nós vamos colocar aqui um vídeo sugestivo e também uma leitura de um livro que vale a pena você comprar, vende pela internet. O livro é esse daqui, é o livro Introdução Geral à Bíblia, do Dr. Emilson dos Reis, pastor e Dr. Emilson dos Reis. Okay? Você pode conseguir na internet aí, é só digitar o título do livro. E uma outra sugestão para que você assista, está no YouTube. Eu vou passar também o link aqui, tá? No teu WhatsApp. Mas é apenas sugestivo. Tanto o livro quanto o vídeo é sugestivo. Agora, a leitura em PDF e do Michelson Borges é um requisito que deve ser cumprido. Muito bem. Falando sobre a Bíblia, precisamos entender que a palavra Bíblia ela vem do grego biblios, que significa coleção de livros. Então a Bíblia é composta de 66 pequenos livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A idade aproximada das Escrituras em torno de 3.500 anos, ok? Foi escrita aí por volta de 1.500 anos antes de Cristo. E foi escrita aproximadamente por 40 autores. Essa é uma parte bem interessante, porque esses autores muitos não se conheceram pela questão do tempo. Veja, o processo da escrita da Bíblia durou 1.600 anos. De Gênesis à conclusão do Apocalipse, 1.600 anos para concluir as escrituras, a escritura, né, a Bíblia. E é interessante que os autores eles eram bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, na classe social, um era boiadeiro, agricultor, outro era médico, outro era rei. Teve a questão do tempo, muitos não se conheceram, a questão do lugar, escreviam em lugares diferentes, a Babilônia, em Jerusalém, na Síria. E se você observar a coesão e a coerência da Bíblia, né? Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que é um livro de começo, meio e fim, que conta uma história totalmente harmônica. Isto já é um grande milagre. Outra coisa sobre a Bíblia é que ela tem diversos gêneros literários. Ela é composta de uma linguagem literal e simbólica. Então, algumas partes da Bíblia, principalmente profecia, elas são simbólicas, você não entende como se lê. Em torno de 95% dos livros proféticos, né, do que está escrito no livro profético, não se entende como se lê. Então, tome nota disso, ok? Mas falando sobre os gêneros literários, ele se divide em pelo menos 5 aqui. Os livros da lei, o Pentateuco, alguns chamam de Torá também, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois tem os livros históricos, de Josué até o livro de Esther, os livros poéticos, de Jó a Cantares, e também tem os livros proféticos, aí se divide em 2, os profetas menores, os profetas maiores, perdão, que vai do livro de Isaías até o livro de Daniel, e os profetas menores, que vai do livro de Oséias ao livro de Malaquias. No Novo Testamento, essa diferença literária continua, e nós temos os evangelhos, que são de Mateus até o livro de João,
a parte histórica do Novo Testamento é narrada pelo livro de Atos, e tem mais dois gêneros aqui diferentes, que é a carta, são cartas, né, as cartas de Paulo e cartas gerais. As cartas de Paulo vai de Romanos até Hebreus, e as cartas gerais, abordando outros autores da Bíblia, de Tiago a Judas. E também temos o último livro, que também é um livro profético, o livro do Apocalipse, tão mal compreendido por muitos. Por fim, esta primeira parte, nós concluímos que a Bíblia é um livro extraordinário, um dos livros mais antigos, mais lidos, vendidos, amado e odiado. E nós vamos entrar agora em uma outra parte, que é a parte teológica. Então, falando da parte teológica, muitas igrejas acreditam que só é válido o Novo Testamento. Veja, isso não é real. Muitas igrejas hoje, igrejas importantes, com uma teologia muito forte, têm o mesmo pensamento de que a teologia, a Bíblia é integral. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento devem ser vastamente estudadas. Por exemplo, se você rejeita o Antigo Testamento, muitas temáticas não são compreendidas no Novo. A própria criação, narrada em Gênesis, a origem do mal, a origem de Lúcifer, o próprio livro de Daniel é um livro que lança muitas coisas além do Novo Testamento. Então, a Bíblia é integral, ela deve ser totalmente estudada. Por exemplo, quando Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para correção, para educação, enfim, ele não está falando do Novo Testamento porque ali estava sendo formado o Novo Testamento ainda. Ele está falando da Bíblia como um todo, principalmente do Antigo Testamento. Okay? Outra coisa, muitas pessoas creem que a Bíblia não é confiável, né? Mas ela é totalmente confiável. Nós falamos na primeira parte sobre a harmonia que existe, já é um milagre, né? Essa harmonia com uma distância de 1.600 anos para sua conclusão. E o cânon bíblico também. O cânon foi o método no qual a Bíblia foi sendo selecionada, os livros, e inseridos para essa pequena biblioteca de 66 livros. Então, líderes, testemunhas oculares, pessoas que viam a comprovação de que aquele escritor bíblico de fato vinha de Deus, inseriram esse livro. Outros livros ao longo da história foram tentados serem inseridos nas escrituras, foram rejeitados. Um exemplo são os livros apócrifos, que têm o seu valor histórico, mas não foi reconhecido como o seu valor espiritual. Então pode confiar 100% na Bíblia, ok? Outra coisa importante é que a Bíblia não se preocupa com cronologia. Ela fala de cronologia, mas ela não está preocupada em narrar os fatos em ordem cronológica e também não está preocupada em narrar fatos que concordem com a ciência. Embora muitas das coisas que a Bíblia fala concordam com a ciência hoje, muitas coisas não concordam. Mas ela não tem essa preocupação em provar por fatos aquilo que ela fala, ok? Nós também podemos falar aqui do processo de inspiração. Há várias ideias sobre como foi o processo de inspiração dado aos autores bíblicos. Alguns acreditam na teoria da inspiração verbal ou ditado, né? O qual Deus tinha ditado exatamente as palavras, pontos e vírgulas, e o autor escreveu ali no livro. Nós não cremos nisto. Hoje uma ideia bem comum no meio da teologia seja a inspiração mais ideológica. Por exemplo, Deus ele revelou algo ao agente humano, o escritor bíblico, ok? E este autor bíblico, com as suas peculiaridades, né, com a sua parte humana, escreveu. Então ele viu a cena revelada por Deus e ele escreveu. Só que ao escrever a Bíblia, é claro que ele pode cometer algumas falhas de ortografia, gramaticais, colocar dentro ali alguma ideia da sua cultura, alguma coisa assim. Isso não significa que a Bíblia ela tenha algum problema, algum erro. Não, exatamente não. Só estou dizendo que a Bíblia tem a sua parte humana, mas que o autor por detrás dela é Deus, é o Espírito Santo que guiava os autores bíblicos, ok? Mas hoje a visão mais comum seria essa, de que Deus ele dá a mensagem ao agente humano, e o agente humano, ao escrever as Escrituras, coloca algumas peculiaridades suas ali no texto sagrado, ok? Outra coisa interessante, por volta de 1947, levantou-se um questionamento em relação se a Bíblia que nós temos hoje, ela é a mesma Bíblia dos tempos antigos, né, do princípio.
porque não existe uma cópia original, existem vários achados, fragmentos de papiros, porções da Bíblia espalhadas, uma grande quantidade. Mas é interessante que em 1947 os céticos levantaram essa dúvida, né, tentando jogar a Bíblia por terra, mas Deus providenciou o meio de exaltá-la. Foi feito um achado nas cavernas na região de Qumran, ao leste de Jerusalém, uma história bem interessante, pode procurar pela internet aí, para a gente não tomar muito tempo. Mas nesses achados haviam vários documentos, contratos legais, documentos essênios, enfim, mas haviam grandes porções da Bíblia, por exemplo, o livro de Isaías quase que totalmente completo, e várias partes, fragmentos da Bíblia. E ao se analisar aquele documento, chegou-se à conclusão que eram documentos bem antigos mesmo, do período bíblico. E ao analisar com a Bíblia que temos hoje, você percebe que não houve mudança. Então o processo de cópia de Bíblia foi muito bem assegurado. Você pode ler os artigos sobre os maçoretas, os copistas bíblicos, que eles tinham um profundo zelo nas cópias, né, recópias da Bíblia. Porque você lembra que não havia imprensa, não havia impressora, e as cópias eram feitas de formas manuais. Mas eles tinham um cuidado tremendo para que cada cópia fosse 100% fiel à sua original até que chegasse a nós. Um outro fato interessante é que a Bíblia é usada amplamente por vários cientistas, principalmente da área de arqueologia, porque a Bíblia é um livro que conta, como eu disse, é um livro histórico, e ela narra fatos históricos reais. Não é um mito, não é um livro, uma ficção, uma mitologia, não, é real. Por exemplo, se a Bíblia diz que existiu tal cidade ali, os arqueólogos, através da Bíblia, pegando algumas informações ali, escavam em determinado lugar e encontram aquela cidade citada na Bíblia. É um livro que apresenta fatos históricos concretos. Então não é um livro místico ou uma ficção, mas um livro real que conta a história humana. Nós vamos agora para a terceira parte, que tem que ver com a parte prática. Para que a Bíblia serve para nós? Muito bem, falando da parte prática da Bíblia, ela é como se fosse um manual de instrução, um manual da vida. A Bíblia diz em Isaías que o pecado faz separação entre Deus e o homem, e o método de Deus se aproximar novamente da humanidade, porque Deus ama cada um de nós, foi através da Bíblia, onde Ele coloca mensagens para que a gente seja feliz, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente seja salvo. Não somente isso, mas Ele fala sobre todos os aspectos da vida, sobre finanças, sobre relacionamento, sobre educação de filhos, sobre tudo, para que eu e você, ainda no mundo do pecado, possamos ser felizes. O grande problema hoje é que várias pessoas querem seguir o seu próprio coração, a sua natureza pecaminosa, e acabam muitas vezes quebrando a cara, né? E enquanto Deus ele tem a receita para que eu e você possamos viver bem melhor neste mundo. Ela é como se fosse uma carta de amor de Deus, onde Ele se empenha em se revelar a nós, em revelar o seu amor, a sua salvação a cada um de nós, certo? Mas a Bíblia, ela deve ser amada também, ela deve ser reconhecida como a carta de Deus. Por fim, eu gostaria aqui de falar sobre uma parte espiritual da Bíblia, algumas lições espirituais que nós podemos tomar para nós. Primeiro, que ela foi inspirada por Deus, embora tenha tido a parte humana nos agentes humanos. Por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a educação. A Bíblia tem o intuito de nos fazer feliz e de nos levar a Cristo, que pode nos salvar, ok? Outra coisa importante é que, embora, como eu disse, tenha sido escrita por homens, o autor por detrás, a mente por detrás é Deus. No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, diz assim: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, o autor da Bíblia é Deus, ok? Mas o propósito da Bíblia, ela tem um propósito. Por que ela existe? Por que Deus deu ao ser humano? Em Romanos capítulo 15, no verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Há um verso no livro de Oséias que diz que o povo perece por falta de conhecimento. E não é do conhecimento mundano, é o conhecimento da Bíblia, de um Deus que quer nos salvar, que quer nos fazer felizes ainda aqui, certo? Também, a Bíblia não deve ser estudada de forma aleatória, né? Você pega a Bíblia, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim, isso daqui. Não é assim que funciona. Jesus, em Mateus capítulo 5, perdão, João capítulo 5, verso 39, diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus diz que não deve ser lida aleatória alguns versos. Algumas pessoas colocam a Bíblia na estante ali, deixam aberto em Salmos 23, Salmos 91, como se tivesse um poder místico. Não tem. A Bíblia só passa a ter poder quando eu e você começamos a estudá-la, não ler, estudá-la. Por exemplo, lá no livro de Isaías, no capítulo 28, no verso 10, diz a forma qual devemos estudar a Bíblia. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então, se você quer saber, por exemplo, um tema na Bíblia, casamento, não vai ter uma página, um livro que fale tudo sobre casamento, mas está espalhado na Bíblia. Gênesis fala de casamento, no Novo Testamento, 2 Coríntios fala de casamento, 1 Coríntios fala, os evangelhos falam sobre o casamento. Então, você precisa ter um conhecimento geral da Bíblia para entender determinado tema. Existe um instrumento muito bom que chama-se chave bíblica. Você pode comprar, pode pesquisar na internet, que ela já seleciona todos os versículos da Bíblia que falam de determinada palavra, determinada temática, casamento. Aí vai mostrar todos os versos da Bíblia que falam sobre casamento em diversos livros das Escrituras, ok? Outra parte importante, Salmo 119, verso 105, verso conhecido, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia nos tira da cegueira, da escuridão, das trevas e começa a mostrar a realidade, que existe um grande conflito entre o bem e o mal, forças lutando por nós. Paulo diz que não é contra a carne, mas contra principados e potestades, e que existe um Deus a batalhar, a lutar, que está se esforçando para que nós possamos ser salvos. Então ela é luz. A partir do momento que nós estudamos a Bíblia, as coisas vão clareando, e por isso que muitas pessoas que estudam a Bíblia, elas têm a vida transformada em todos os aspectos da vida, ok? Outra coisa é que lá em João, no capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já em João capítulo 8, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ao estudar a Bíblia, nós vamos conhecendo algumas verdades que ela apresenta e somos libertos das garras, das armadilhas de Satanás, da depressão, do medo, do pecado. E a Bíblia tem esse processo de transformação, porque quando lemos e estudamos as Escrituras, o Espírito Santo começa a atuar em nosso coração. Por fim, ela deve ser a nossa única regra de fé. Muitas igrejas erram e pecam porque tem a autoridade final no seu líder, no seu pastor. Não é isto. Nós temos que acreditar e entender que a Bíblia é que tem autoridade. Ela fala por si mesma, ela é a única regra de fé, uma bandeira defendida por Lutero. Somente as Escrituras. Eu, como líder, posso errar. Eu posso colocar coisas minhas. Eu posso justificar meus erros, ensinar os meus membros. Mas a Bíblia nos assegura que se nós a estudarmos, nós seremos livres desses erros. Então, prefira a Bíblia, ok? Bíblia é a única regra de fé, é a carta de Deus, não precisa de interlocutor, né? Apenas a Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Eu recomendo algumas Bíblias, tem uma Bíblia chamada Almeida Anotada Expandida, e esta outra aqui é Bíblia da Escola da Andrews, extraordinária, tem algumas informações a mais, dicionários, enfim, algumas notas de rodapé que nos faz compreender melhor alguns textos da Bíblia. Não seria bom algumas Bíblias com uma linguagem muito jovem, muito contemporânea, né? Porque às vezes elas já trazem certa interpretação do texto bíblico,
ok? Mas há várias Bíblias boas, a Bíblia Thompson, a Almeida. Procure uma boa Bíblia para estudo. Que Deus te abençoe e que eu espero que você tenha gostado da nossa primeira videoaula e até segunda-feira tem outra aula. Que Deus abençoe. Rapidamente, se esse material ainda não chegou na sua casa, nós estamos enviando, ok? E vai chegar com certeza. É um guia de estudo que vai te auxiliar nesse estudo que nós estamos fazendo nesse primeiro módulo, ok? Então vai chegar à sua casa. Se não chegou, manda uma mensagem para mim, confere se o endereço está certo. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.